dia, amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 10 de março, terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagassem a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostou-se e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou rogá-lo na prisão, até que pagassem o que lhe devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoares de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados, primeiramente quero pedir desculpa por não ter gravado o Santo Evangelho no dia de ontem. Foi por um motivo de força maior, não foi possível. Mas hoje, com a graça de Deus, estamos retornando para continuar essa nossa missão. Agradecendo ao Senhor por essa palavra nós dirigida, um ensinamento bem profundo na nossa caminhada. Hoje, como centralidade do Santo Evangelho, exatamente o perdão. Ato que nós temos que ter como missão e como compromisso verdadeiro nessa nossa caminhada, que é o perdão.
No começo do Santo Evangelho, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? O Senhor pega e responde, dando uma ideia de que o perdão é infinito. É quantas vezes se fizerem necessário. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é de uma profundidade tão grande na nossa caminhada, na nossa missão. Portanto, amados irmãos, que nós possamos acolher essa mensagem dessa Santa Liturgia Quaresmal, que é exatamente esse ato tão nobre que nós temos que ter em nossa vida, que é o perdão. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar, que ele deve perdoar, Jesus lhe responde que o perdão não tem limites, até 70 vezes 7. Ele conta a parábola do servo cruel. Um patrão, diante da grande dívida de um empregado, teve compaixão e perdoou a sua dívida. O termo eleos, que é amor, refere-se à misericórdia, uma misericórdia profunda que leva à ação concreta de perdoar e restaurar. Porém, ao sair, esse empregado não conseguiu perdoar uma dívida pequena de um companheiro e mandou prendê-lo, não fazendo a mesma coisa que ele recebeu anteriormente. Às vezes, meus amados irmãos, nós olhamos essa história e pensamos em que isso aconteceu lá. Mas se nós for meditar, acontece muito isso no meio de nós. Acontece muito no meio da nossa caminhada. Talvez não com uma profundidade como essa, não como uma gravidade, por assim dizer, como essa que é de jogá-lo na prisão. Mas com pequenos gestos nós também fazemos isso no nosso dia a dia muitas das vezes. Às vezes eu recebo tantas coisas, mas não ofereço aquilo que recebo. Isso é um gesto que nós devemos repetir, principalmente nesse tempo quaresmal em que nós fazemos um propósito de tirar algo da nossa vida, da nossa caminhada, como, por exemplo, vou tirar o doce, como, por exemplo, da minha mesa durante esse tempo quaresmal, mas que eu possibilite que meu irmão receba esse doce que ele não tem possibilidade de comprar. E assim por diante, tantas coisas que nós tiramos, que nós devemos oferecer a alguém. Isso é a mesma coisa. Às vezes eu recebo, mas não ofereço. O ponto principal da parábola está na fala do patrão, no versículo 33 exatamente. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, quem não perdoa demonstra não ser digno de perdão de Deus. Isso lembra um pedido que exatamente que está no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores.
Existe uma relação de proporcionalidade. Recebemos o perdão de Deus na medida em que perdoamos os outros. Essa deve ser a regra. Isso deve ser como deve acontecer. Eu devo oferecer de acordo com o que eu recebo. Eu devo oferecer porque muitas das vezes eu recebo tanto. Eu recebo tanto e não ofereço nada. Então, portanto, meus amados irmãos, vamos fazer uma reflexão nessa nossa vida, na nossa situação. Será que eu estou recebendo e oferecendo também? Será que eu estou oferecendo justamente? Ou será que eu estou sendo injusto naquilo que eu estou oferecendo? Façamos essa reflexão na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Que Deus não possa nos dar consciência daquilo que nós estamos doando na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.